Hello, my honeys! Vamos continuar nossa lógica, que a gente já conseguiu então oxigenar nosso sangue para as nossas células respirarem. Mas eu quero que vocês relembrem que para a célula respirar, ela não precisa só de oxigênio. Ela não vai pegar oxigênio e transformar em gás carbônico. De onde veio esse carbono, esse C? Vocês lembram da equação da respiração lá do primeiro ano? Tá aqui para quem não lembra, só para vocês pensarem na lógica. Beleza, já temos oxigênio, mas a gente precisa também de quê? Glicose, tá? Para que a gente come? Para respirar, para nossa célula respirar, para nossa célula poder produzir energia. Então, agora a gente vai falar de quem? Do sistema digestório, que é quem vai fornecer pra gente a primeira parte aí da respiração, a glicose, os nutrientes. Bora lá? Vem comigo. Então tá aqui nosso sistema digestório. E vocês com certeza já viram isso aqui no Fundamental. Vai ser meio que uma revisão do que vocês já viram. Eu acho que é um dos sistemas mais fáceis. Então, para que ele serve? Para pegar nosso alimento grandão e quebrar em particulinha, particulinha, para ele poder caber na célula. E para a célula poder o quê? Respirar. No fim das contas é isso. Obviamente tem outros tipos de nutrientes que vão ter outras funções, mas o foco principal é esse daí. Então ele vai incluir os processos de ingestão, que é o jogar o alimento para dentro, mas não vou já enfiar esse alimento grandão dentro da minha célula. Então depois eu vou digerir, vai incluir então o processo de digestão, que é o quê? Quebrar em partículas menores, tá? Não importa se foi uma enzima que fez isso, se uma mastigar fez isso. Quebrar em partícula menor, eu vou falar de digestão. O que mais? Absorver, não adianta eu quebrar tudo e jogar fora. Então eu preciso absorver, ou seja, jogar para as minhas células esses nutrientinhos que eu já consegui quebrar. E por fim, o que eu não usar, eu vou o quê? Eliminar. É a famosa defecação. Cuidado, pessoal, nunca usem, pelo amor de Deus, a palavra excreção para falar disso daqui, tá? Excreção é só para excreta nitrogenada. E excreta nitrogenada, eu tô falando de xixi, de urina, né? Ureia, ácido úrico, a gente vai falar sobre ele na próxima aula. Então, aqui eu não falo de excreção, tá? Eu falo de defecação, eliminação. Cuidado, não vai errar, porque muita gente tenta pegar vocês nisso daí. Vamos continuar então. No que consiste então o sistema digestório? Ele nada mais é do que um tubão com glândulas associadas para ajudar em todos esses processos aí. Como assim um tubão? Se vocês pensarem, é como se fosse uma área externa dentro da gente, porque é como se tivesse um canudinho passando dentro da gente. Obviamente, lugares maiorzinhos, lugares mais enroladinhos, mas é um tubão contínuo. Um tubão de 9 metros, tá? Se eu pegar e esticar todo esse tubão, dá 9 metros. Inclusive, uma vez eu vi um meme péssimo que falava assim: quando duas pessoas se beijam, elas criam um longo tubo de anos a anos. Eu achei péssimo, desculpa eu ter trazido isso para sua vida, mas aí vocês lembram do tubão contínuo, que é o sistema digestório, com suas glândulas associadas. Então, onde tudo começa? Na boca, óbvio, né? Não preciso falar dessa vez. Não vou enfiar, né, pelo nariz e passar pela cavidade nasal, não tem porquê. Mas percebam que normalmente os desenhos... Ah, esse desenho tá meio feio, deixa eu colocar um HD aqui. Eles trazem a cavidade nasal, por quê? Porque ele ainda não está conectado. Ali na faringe, lembra que a faringe é compartilhada entre o sistema respiratório e o sistema digestório. Então, tanto ar quanto comida vão chegar ali, mas quem que vai decidir o caminho dela? A epiglote. A epiglote que fecha a laringe e vai mandar lá pro esôfago. E já na boca começa a digestão. O que eu faço quando coloco um alimento na boca? Primeiro, eu mastigo esse alimento. Mastigar é triturar com os nossos dentes. Isso não deixa de ser uma digestão pela definição que eu passei para vocês. Mas ela é física ou química? Ela é física, ela é mecânica. Eu tô realmente quebrando as partículas de alimento, mas não deixa de ser uma digestão, não vai errar. A língua, que é esse musculão aí meio feio, vai ter importância também na digestão? Vai, algumas importâncias. Além dela perceber o sabor, que vai influenciar se a gente vai comer uma coisa gostosa ou uma coisa que vai fazer mal pra gente, então ela percebe isso daí, ela também vai movimentar os alimentos dentro da cavidade bucal e ela vai misturar essa comida macerada com o quê? Quem que vai entrar em ação aqui também? A saliva, ela é super importante. Ela é a primeira digestão química que a gente vai ver. Então, a saliva é produzida por 3 glândulas. As parótidas ficam mais ou menos aqui nessa região, que são glândulas salivares. Tem embaixo do maxilar, que chama submaxilar, e embaixo da língua, que chama sublingual. Inclusive, eu acho muito estranho, mas eu tenho um controle dela, eu consigo ejetar líquido quando eu quiser. Alguém mais tem isso? Me conta se você tiver também. Fecha parênteses. Então, essas 3 glândulas liberam uma substância que tem enzimas digestivas, mas elas são focadas em um tipo de alimento. Eu vou contar pra vocês qual que é. Vocês já... Imagina que vocês pegaram um pedacinho de pão e deixaram ali na boca, e cheio de saliva. Ele não começa a se dissolver? Imagina isso daí na vida de vocês. Sim, começa. E do que é feito o pão? Da reserva dos vegetais. Como assim da reserva dos vegetais, Ni? Talvez vocês tenham ouvido falar com a Ketri ano passado que nós, animais, a gente guarda
carboidrato em forma de glicogênio e os vegetais guardam em forma de amido. Então, o amido vai ser quebrado na boca, tá? Não precisa decorar tudo isso que eu falei aqui, o importante é, aqui eu tenho enzimas que quebram amido. Como vocês chamariam uma enzima que quebra amido? Amilase. Lembra que ase é a terminação de enzimas? Amilase, como é da saliva, salivar. Agora, muito importante, a amilase salivar, por mais que esse nome seja mais fácil, normalmente a questão não vai chamar de amilase salivar. Vai dar um nome que é mais comumente utilizado para ela. Então é um nome mais antigo, mas que ainda é usado muito. Então esse daqui eu quero que vocês conheçam, que é ptialina. Ptialina. Não esquece da ptialina. O que é a ptialina? É a amilase salivar. O que ela é? Uma enzima que quebra amido. Amido é o que? É um carboidratinho grande que eu preciso quebrar em menores partículas. Para chegar lá no fim em glicose, que é a menor partícula do carboidrato. Isso vocês também devem ter visto no primeiro ano. Aqui eu não vou terminar, tá, a quebrar esse amido. Ele vai quebrar em maltose. Não vou cobrar isso, é só para vocês saberem que aqui se inicia a quebra de carboidratos, mas não termina, tá? E só esse daí. Outra curiosidade sobre a saliva que eu contei para vocês em sistema imune, que ela também é uma imunidade inata, porque ela também é bactericida. Então, quando a gente está falando, comendo, durante o dia a gente está salivando bastante, ela previne que bactérias se proliferem. Mas vocês já repararam que quando vocês acordam de manhã, normalmente aquele mau hálito é associado ao quê? Porque durante a noite você não salivou, você estava lá parado, roncando, e as bactérias puderam se proliferar, e fermentar, e ter compostos, né, de mau cheiro ali, aqueles compostos azedos, porque é uma fermentação acética, que a Catherine deve ter falado também com vocês, e isso gera um mau hálito. Só um parênteses aqui, então também esse líquido aí vai ter também função para evitar doenças. E todo esse alimento triturado, agora misturado com a saliva, que a língua ajudou a misturar, eu vou chamar agora de bolo alimentar. É o primeiro nominho dessa mistureba, chama bolo alimentar. E o que eu faço com bolo alimentar? Mando para baixo. Então a língua vai ajudar na deglutição, que é o nome bonito de engolir, e vai mandar primeiro para quem? Para a faringe, nossa boa e velha faringe. A faringe, a gente tem um certo controle dela, ou seja, eu tenho músculos aqui que são voluntários. Então eu começo a deglutição pensando, eu consigo decidir, vou começar a engolir. Beleza. Acontece uma série de movimentos aqui, a laringe sobe, epiglote fecha, a faringe começa a apertar esse músculo para descer para onde? Pro esôfago. Se eu voltar naquela outra imagem, vocês lembram que a da frente sempre aqui é traqueia, tá? Laringe e traqueia. Agora eu quero mandar pro esôfago. E lembrem-se também que o esôfago ele não tem anéis de cartilagem que mantém aberto esse tubinho. Então aqueles desenhos que vocês veem, tipo esse daqui que eu tô usando até, que mostra o tubão aberto, é mentira. Ele é um tubinho fechadinho, conforme o alimento vai passando, ele vai se abrindo. Esses movimentos agora, vamos voltar a cabeça do cara aqui normal, né? Do esôfago, não são voluntários, são involuntários. Como que é o nome disso aí? Peristaltismo, ou movimentos peristálticos. São movimentos musculares involuntários que fazem a comida descer. Sempre nesse sentido, tá? Eu posso plantar a bananeira e tentar beber água que vai descer nesse sentido, a menos que eu me engasgue muito, né? Beleza, bolo alimentar desceu pelo esôfago, vai chegar onde? No nosso estômago, que fica aqui do lado esquerdo, né? Do abdômen, abaixo também do diafragma. E que é uma área do tubão que é mais bojudinha, mais gordinha, porque o alimento fica algumas horas ali para ser degradado. Já falo o que vai ser digerido ali. Antes disso, me respondam, no esôfago houve alguma digestão? Não deixa de ser digestão mecânica o movimento peristáltico, porque deu uma amassadinha ali no alimento, deu uma misturada do alimento, então tem um pouquinho de digestão mecânica. E o estômago vai continuar esses movimentos também. Então ele mesmo é capaz de misturar o alimento ali dentro, de dar umas mexidinhas. Inclusive, quando o estômago está vazio, vocês sabem que vocês tem o estômago roncando. O que é esse barulho que o estômago faz, que até às vezes dá uma vibrada aqui na barriga? É a parede dele roçando na parede dele, falando assim: Tô tão vazio que eu tô raspando minha parede na minha própria parede. Eu vou me autodigerir e me dar comida. É isso daí que é o estômago roncar. Então no estômago eu também vou ter um pouquinho de digestão mecânica, mas o principal, o que mais cai em prova, gente, 80% das questões de sistema digestório vão perguntar dele, da enzima que tá aqui. Eu falei pra vocês que fica algum tempo o alimento aqui. Então, inclusive, a gente até tem uma válvula que a gente vai chamar de esfíncter, que é um musculinho que tem a capacidade de abrir e fechar, que vai fechar esse alimento, tanto no final ali do esôfago, quanto antes do intestino, para que esse alimento fique ali algumas horas no estômago. Digerindo o quê? Uma das coisas que é mais difícil de digerir: proteína. Aqui eu vou ter enzimas que quebram proteína. Lembrando, quando eu quebro proteína, eu quero chegar em quê? Primeiro em menores peptídeos, lembra? Peptídeo. E no fim eu quero chegar em quem?
aminoácidos. São eles que eu vou absorver. De novo, aqui eu não vou terminar a digestão de proteína, tá? Eu vou começar. Então, lembrando, na boca eu comecei amido, ou seja, carboidratos, e agora no estômago eu vou começar proteína, ou seja, o bifão que você come, depois de horas você ainda fica conversando com ele ali, sabe? Quando você bate aquele churrascão, e depois no dia seguinte você ainda tá meio cheio. É isso daí, porque proteína demora mesmo, às vezes horas, às vezes até 24 horas ainda tem um pouquinho ali do bifão que você comeu no dia anterior. E essa enzima famosa que atua quebrando as proteínas, tem que saber o nome, porque cai muito. Chama pepsina. Pepsina. Para vocês não esquecerem jamais, eu trouxe a pepsina dentro do estômago, pode ajudar. E essa enzima tem uma particularidade que ela só age em um determinado pH. O que vocês acham? Vocês já sentiram azia, queimação no estômago? Isso daí vocês acham que é muito básico ou muito ácido? É muito ácido. Quem não lembrar, lembra também que a Pepsi, lembra que ela também é ácida porque tem gás carbônico, e o gás carbônico forma ácido carbônico? Não sei se vai confundir mais ainda. Mas, então, a parede do estômago, além dela produzir a pepsina, essa enzima, e liberar ali no lume, que é o ambiente interno ali, ela vai liberar ácido clorídrico. Gente, HCl, vocês sabem lá da química que ele é um ácido super forte. Então o pH aqui vai ficar por volta de 2, super ácido, porque é só nesse pH que a pepsina age. Muita questão pergunta disso daí. E isso aí também vai inativar a amilase salivar que chegou ali, a ptialina, porque toda enzima tem um pH certo para ela agir. Na boca eu não falei sobre pH, então nada nem deixou muito ácido, nem deixou muito básico. O pH por volta aqui é 7, então é um pH ótimo para ptialina. Para pepsina, não. Para pepsina, pH 2, pH ácido. Então lembrem também que na boca é neutro, tá? Você não dá um beijo ácido e nem um beijo básico. Você dá um beijo neutro, menos mal, né? Não sei, mas vamos lá. Vamos continuar. Então no estômago, eu tenho muitas reações químicas. Esse bolo alimentar, ele vai ficar tão já com uma cara diferente quando ele sair daqui, que ele não vai mais ser chamado de bolo alimentar. Como ele vai passar por um processo de quimificação, eu vou chamar esse bolo alimentar agora de quimo. Tudo bem? Faz sentido? Às vezes aparecem esses nomes, tá? Provavelmente vocês não viram no fundamental. É uma informação nova, então não deixa de anotar, dá um print aí. Quimo. Então, no estômago, há a quimificação, causada pela atuação da pepsina, em presença de ácido clorídrico, para digerir as proteínas. E aí, beleza, quando o corpo percebeu que já digeriu bastante essas proteínas, pode começar a passar esse quimo para onde? Para o intestino delgado. É o fininho, deixa eu mostrar em mim também. Então, ó, chegou aqui, vai passar por aquele esfíncter que eu falei, que mantém essa comida aqui dentro. O esfíncter vai abrir e vai deixar passar primeiro essa área aqui, esse Czinho do intestino delgado. Ele é o mais importante. É o mais importante do sistema digestório. Vocês não vão poder esquecer do duodeno. O que é o duodeno? É o começo do intestino delgado. Talvez se eu escrever duodeno com esse C, não sei. Lembra do duodeno? Ele é muito importante, porque é aqui que vai acabar toda a digestão. É onde há mais digestão no corpo. É no duodeno. Às vezes a gente pensa, digestão o quê? Sei lá, barriga aqui, estômago. Não, estômago só digerir o quê? Proteína. Aqui eu vou digerir tudo. Então tudo que eu comecei a digerir, por exemplo, na boca, o amido, vou terminar de digerir aqui. Comecei a digerir no estômago, proteína, vou terminar de digerir aqui. Nem comecei a digerir lipídio, vou começar e terminar aqui. Tudo. Tudo. Tá? Não esquece então do duodeno. Para eu conseguir digerir tudo, eu vou ter ajuda agora das outras duas glândulas que eu não falei ainda. Falei só das glândulas salivares, os 3 tipos aqui. Mas eu tenho 2 órgãos que funcionam como glândulas, tá? Entendam que glândula eu posso falar tanto me referindo à celulinha específica que libera alguma substânciazinha, ou um órgãozão que, por acaso, se ele libera substância, secreta substância, eu posso chamar também de glândula. Que vai ser o fígado e o pâncreas. O fígado é esse bifão, tá? Que tem 1,5 kg aqui no nosso corpo, pra vocês terem uma noção. E vocês sabem o que ele produz, que é a bile. Cuidado! Não é porque existe um orguinho, que é esse verdinho aqui, chamado vesícula biliar, que vai ser essa vesícula que vai produzir bile. Cuidado, pelo amor de Deus! O fígado que produz a bile. Você tá vendo que o canudinho ali que passa pela vesícula tá saindo do fígado. Então, o fígado produz a bile é armazenada na vesícula biliar, e quando necessário, essa bile é liberada ali no duodeno. O que a bile faz? Ela emulsiona as gorduras. Cuidado, eu não falei de digestão química aqui. Não estou falando de atuação de enzimas. Então a segunda coisa que eu quero que vocês guardem com muito afinco é que bile não tem enzima. Muita questão vai querer te enganar com isso.
E você vai falar, não, a Ani falou que Billy não tem enzima. Ela é como se fosse um detergentezão, tá? Um emulsificante. Pra quê? Que nem o que eu falei de lavar a mão com um sabonete pra combater o coronavírus. Ela aqui age pegando uma molécula de gordura maior e quebrando em moleculinhas menores. Aí é mais fácil depois enzimas que não são da bile digerirem essa gotícula de óleo, além de que aumenta a superfície de contato dessa gordura com essas enzimas. Tudo bem a bile, vamos lembrar que não tem enzima. Vamos sim, tá bom então, combinado. O fígado também vai liberar um pouquinho de bicarbonato aqui. Por que bicarbonato? Vocês lembram que esse quimo, né, chegou como no intestino? Ácido. Isso não vai ser bom para as enzimas que vão atuar aqui. Eu preciso não só neutralizar esse ácido, como deixar um pouquinho mais básico, por volta de um pH 8. Como que a gente vai chegar nisso? Com bicarbonato. Vocês sabem que, sei lá, quem já fez molho de tomate com bicarbonato de sódio para neutralizar o ácido? Eu não vou entrar direito aqui nas químicas do bicarbonato, mas ele neutraliza e até deixa um pouquinho mais básico esse quimo que chegou aqui. E quem que vai produzir bicarbonato? Na verdade, tanto o fígado quanto o pâncreas. Vamos falar do pâncreas agora? Então tá, o pâncreas vai liberar também bicarbonato, para deixar mais básico agora, mas é ele que vai entrar agora com enzimas, para ver toda a digestão química que a gente precisa terminar de fazer. Eu vou chamar toda essa mistureba de enzimas de suco pancreático. Muito fácil vocês saberem que o suco pancreático é do pâncreas. Aliás, como que chamava o suco que era do estômago? Alguém sabe? Suco gástrico. É só você pensar na gastrite. Tudo que é gastro tem a ver com estômago. E alguém sabe o nome quando tem a ver com o próprio intestino? Entérico. Talvez seja um nome que vocês não conheçam muito. Eu conheci porque eu tive que ir num gastroenterologista. O que é um gastroenterologista? É um cara que manja muito de estômago e intestino. Se não lembrar, faz por eliminação. Gástrico eu sei que é do estômago, pancreático é do pâncreas, sobrou entérico sei de quem? Do próprio intestino. Especificamente da parede desse duodeno, tá? As próprias células ali vão liberar enzimas no suco entérico, que vão se juntar com as enzimas de quem? Do suco pancreático, lembrando que bile não tem enzima. E o que essas enzimas vão digerir? Pessoal, eu trouxe aqui a tabela do livro de vocês, que tem a relação aqui de um montão de enzimas. Eu odeio decoreba, como vocês bem sabem. Então, a minha dica é, saibam que esses dois sucos vão querer digerir tudo. Vai ter lipase para digerir o quê? Lipídio. Vai, tanto a lipase pancreática quanto a lipase entérica. Tudo bem? Então, não comecei a digerir lipídio nem na boca nem no estômago, tem que digerir aqui, começar e terminar aqui. Mas eu também só comecei a digerir amido aqui. Vou ter que terminar aqui, no duodeno. Então, eu vou ter uma amilase também pancreática para continuar a digerir esse amido. E, na verdade, quem vai terminar mesmo vai ser esse suco entérico. Que eu vou ter aqui, por exemplo, se vocês olharem, maltase, que quebra a maltose. Lembra que eu falei que maltose são duas glicosezinhas? Agora eu cheguei, sim, em glicose. E realmente termina a digestão de tudo, é o suco entérico. O pancreático também ajuda isso daí, por exemplo, também continua a digestão de proteínas. Então, pepsina, e também quebra proteínas e peptídeos. E a gente vai lembrar que a pepsina é do estômago, quando surgem outras pepsinas e peptinas, é do pancreático. E tudo que terminar mesmo a digestão ali no entérico. Então, todas as peptidases, não importa se é amino, peptidase, vai terminar aqui, no entérico. Tem outras coisas aí também, sacarase também, quebra o dissacarídeo, que é a sacarose, a lactase, muita gente ouve falar que a gente não produz o suficiente e não consegue quebrar a lactose. Mas, de novo, eu não preciso decorar tudo isso, sabe? Tem tanto no pancreático quanto no entérico, e você pode digerir os três tipos de coisas: carboidratos, proteínas, pode chegar com peptídeos, então peptidases, não proteases, e lipídios, que acham um bocadinho pra vocês conseguirem se isso daí. E principalmente termina as digestões do suco entérico, tudo bem? Essas enzimas agem de pH mesmo, pH neutro básico ali, de 7 e 8. E todas as pensamentos cheios de enzimas, vai transformar, a gente chama de quimo, em quilo. Cuidado, tá? É muito parecido. Mas aqui é a quilificação. Então, no estômago era a quilificação que virou quimo, e no duodeno é quilificação, virou quilo. E sei lá, intestino tem quilos de cocô, sei lá, desculpa, mas eu não quero fazer vocês entenderem. Toda vez a gente pode sair do duodeno pra continuar no intestino delgado, tá? E o intestino delgado significa fino, tá? Em contraste, é um intestino grosso. E ele continua aqui, não só no duodeno, que eu já falar em jejum e ilho, é o resto do intestino, tá? Mas propriamente não dá pra ver a descrição de onde um começa e outro termina. Mas meio que tudo que vocês inicial ali. Inclusive, vocês delgados, vocês têm noção, ele tem 6 metros mais ou menos, os 9 que são do plano, super colado ali, e são as tripas. A gente vai pra fazer linguiça do porco. Mas vamos lá, o que vai acontecer aqui? Um negócio muito importante. A gente já fez a digestão, já fez, já coloquei no a gente já fez a digestão, já fez, porque vocês coloquei no duodeno a digestão de tudo. O que precisa fazer agora? Absorver tudo isso para partículas microscópicas. Então aqui o resto do intestino delgado volta a parte da absorção de todos esses nutrientes. Não os orgânicos que a gente tirou, os orgânicos, a água, por exemplo, sais minerais, eles entraram precisando ser quebrados em partículas menores, porque eles são orgânicas, mas eles precisam ser absorvidos. Isso está principalmente no jejum e no ilho, ou seja, o resto do intestino delgado. Para ajudar essa absorção, se eu der um zoom nessa parede aqui do intestino, eu vejo que eu tenho uns dedinhos, que eu chamo de vírus, ou vilosidades. Para que eu tenho vilosidades? Para aumentar a superfície de contato. Aí fazer o passar mais, demora por aqui. Pensa, se fosse um negócio retão, vai ter que ver, passou, toda essa superfície vai ser absorvida. Agora se a gente vai passar por aqui, essa outra entrância, vai demorar mais, vai vir muito mais absorção. E aí esses vírus, eles são dotados de quê? Vasos sanguíneos capilares, especificamente. Não capilares, sanguíneos são capilares linfáticos. Por quê? Pra onde vão dar os nutrientes que eu conseguir? Pra corrente sanguínea, principalmente. Não é ela que é o Uber do nosso corpo, que conecta o corpo todo e consegue levar oxigênio, o corpo todo ali, precisa também nutrientes do corpo todo ali. Nossa área é super regada de vasos. E por que linfáticos também? Também pra ajudar a pegar água, porque é muito importante, a gente não pode dissecar, isso é muito tenso. Mas também moléculas maiores. Por exemplo, os lipídios são quebrados em glicerol e ácidos graxos, vocês devem ter visto no eles são moléculas muito grandes, que vai entrar no sanguíneo. Então quem vai levar normalmente essas gorduras pegadas são seus capilares linfáticos. Depois vai chegar nas veias, não vai entrar pra corrente sanguínea de qualquer forma. Mas normalmente só pegar só ali aminoácidos, sais minerais, glicose. Vai passar já pro fígado, onde a gente chama né, em forma de glicogênio, como eu comentei anteriormente, e aí vai distribuir por todo mundo com necessidade. As lipídios, que são os glicose e ácidos graxos, também são via linfática. E detalhe, no fundo, as velocidades são as microvelocidades. E tem diferença? Sim, tem micro-diferença. E significa isso. E na verdade, isso aqui eu vejo pelo assim, mas dá um zoom nas próprias células, nas próprias velocidades. Porque as próprias células que formam essas velocidades têm microvelocidades. Então a microvelocidade é a velocidade da célula, a velocidade microscópica. Então isso aqui aumenta muito a superfície de contato. Então se eu esticar também, eu vou conseguir preencher a parede de tênis. Eu já até 200 metros quadrados de área de absorção. Muito louco, né? Então tá absorvendo um montão de nutriente aqui no resto do intestino delgado. E aí, o intestino delgado, a gente tá aqui, vai ter uma extensãozinha pra quê? O intestino grosso. O intestino grosso tem um apêndice que eu vou chamar de apêndice. O apêndice vermiforme, porque ele parece vermezinho. O apêndice, gente, acredita que esse seja um vestígio. Ele é muito importante quando a gente é bífero, a gente é, quer dizer, nosso ancestral primata, ou mais planta, ele é importante porque ali tem uma espécie de celulose. A gente não tinha celulose. Então ele é importante para isso. Coelhos, o apêndice grandão, por exemplo. Atualmente ele tem uma função, tem vários linfócitos ali e tal, tanto aí você descobriu a função do apêndice, mas a gente sabe que não vai ser sem problema. E aí quando chega no intestino grosso, aliás, ele é meio que dividido em três partes, ou três cólons. Vamos chamar esse primeiro cólon, é o ácido.
ascendente, porque tá subindo, depois transverso, depois descendente. Tem até um sigmoide ali depois, por causa, né, uma sinuosidade, mas não precisa se preocupar tanto com isso daí. E o finalzinho é o reto, e o ânus. E o resto é grosso. Basicamente, a absorção de água e sais. Então, a absorção orgânica das moléculas que eu peguei, não é responsabilidade de ninguém, deixa eu errado. A absorção inorgânica, ou seja, de água e sais, vai ser muito mais aqui. Até porque eu puxo sal, eu puxo água pela osmose. Isso é muito importante, pessoal, tanto que na próxima morrer de diarreia, porque a diarreia passa muito rápido agora, esse quilo aqui, não tem no corpo que absorve pela água, porque a pessoa pode morrer desse por exemplo. Outra curiosidade do intestino grosso é que ele tem as bactérias benéficas pra gente, que vivem em simbiose grosso. Inclusive, elas produzem vitamina K, vitamina B12 pra gente, e aqui esse quilo vai finalmente formar o fecal, as fezes. Vão ser armazenadas ali no vizinho, lá no reto, onde eu falei pra vocês. Então, elas armazenam e avisam o corpo, ei, agora precisa ser liberado. Aí, quando a gente tem um problema intestinal, o ser humano vai lá procurando um membro propício e libera essas fezes, liberando a eliminação, que é a última função do sistema digestório.